Gente, abra uma palavra de Deus lá no segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu confesso que eu só assisti ou ouvi uma pregação nesse texto na minha vida. Porque geralmente quando nós trabalhamos esse texto de segundo Reis, nós só lembramos da história de Naamã, o general do exército sírio. Só se fala dele e não se fala do restante do texto. Mas antes da leitura, eu queria contextualizar para você a história de Naamã, porque não dá para eu pregar nesse texto aqui se eu não contar a história anterior. Então, Naamã era um general de guerra do exército da Síria, e ele era leproso. Apesar de ser um homem poderoso, era um homem que vivia por trás de uma máscara para esconder sua lepra. E certo dia, uma jovem que trabalhava na sua casa, que tinha sido levada como escrava quando os sírios invadiram Jerusalém, essa jovem, uma pré-adolescente, ela disse: se o meu senhor, disse para a ama dela, para a esposa dele, se o meu senhor soubesse que Israel tem um Deus, ele iria procurar os profetas de Israel e ele seria curado da lepra. Ela falou para Naamã, Naamã procurou o rei, e o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, disse: olha, cura meu servo, que ele é um dos meus melhores generais e ele é leproso. E eu queria que ele fosse curado, porque foi dito que aí tem um profeta que cura. Quando o rei de Israel pegou essa carta, ele ficou com medo, disse: poxa, como é que eu vou curar uma pessoa de lepra? O rei da Síria está querendo arrumar uma justificativa para entrar em guerra contra a nossa nação novamente. Então ele ficou com medo, ficou preocupado. Isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu foi aquele profeta que aprendeu aos pés do profeta Elias, um grande homem de Deus. E Eliseu mandou dizer para o rei de Israel, disse assim para ele: olha, meu rei, diga ao general que venha aqui na casa dos profetas, não se preocupe, não vai acontecer nada, que eu vou mostrar para ele que em Israel tem um Deus. Quando o general, homem poderoso, Naamã, um grande guerreiro, chega na casa dos profetas, onde Eliseu estava, Eliseu não sai para recebê-lo, manda o seu assessor chamado Geazi. Seria mais ou menos assim: um pastor não vai receber uma pessoa e manda o seminarista. Seria num quartel, o comandante do quartel não recebe um grande comandante de outro quartel, manda o ajudante de ordem. Seria o presidente de um país mandar o seu ministro, primeiro-ministro, ou o ministro da defesa, ou o ministro da Casa Civil, no caso do Brasil. Vai lá receber, eu não vou receber. E ainda mandou um recado. Eliseu não recebeu o Naamã e ainda mandou um recado: diga a ele que tome banho 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã escuta essa história, além de o cara não me receber, manda eu tomar banho. Será que o cara não usou desodorante? Acho que falaram até aí no aviso, né? Alguma coisa troncha aí, né? A Bíblia diz que Naamã ficou irado. Naamã era um homem muito orgulhoso, arrogante, acostumado a vitórias, acostumado a não perder. Diz a Bíblia que ele sai e vai embora. Quando ele vai embora, os seus soldados chegam perto dele e dizem assim: mas Naamã, e até a expressão carinhosa que os seus soldados usam: meu pai, não se preocupe. Veja bem, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não iria. Ele pediu apenas para o senhor tomar banho, uma coisa fácil. E o senhor está reclamando, por quê? Porque lá na Síria tinha rios muito melhores do que o Rio Jordão. O Rio Jordão era sujo, o Rio Jordão a água era parada, e lá na Síria tinha grandes rios, inclusive ele cita o nome dos rios. E eu vou tomar banho nesse riozinho aí? Mas os soldados chegaram lá, aquela influência de baixo para cima, a influência 360 graus, você vai lá, faça o que ele diz. Não é para o seu bem? E a gente fez essa viagem toda, tente. E Naamã resolveu ouvir
o pedido dos seus soldados. Ele foi, tomou banho 7 vezes no Rio Jordão e diz a Bíblia que ele ficou curado. A Bíblia ainda diz que ele ficou tão agradecido pela cura que ele volta ao profeta Eliseu. Aí Eliseu aparece. Ele volta para agradecer e ele diz assim: eu queria lhe presentear. Trouxe tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata e trouxe ainda roupas chiques, aquelas roupas chiques, mais. Não tem essas roupas chiques, mas é aquelas roupas que a mulher usa quando tem um casamento. Homem é mais fácil repetir roupa, né? Só é o terno mesmo, né? Pode ser branco, preto, azul, roxo. O homem repete o terno, né? Às vezes chega de última hora atrasada, a mulher está toda chique, linda lá, ele nem elogia, vai, pega o primeiro terno que vem e veste. Não é assim, mulheres? É assim ou não? Aí, mulher repete roupa em casamento? Se tiver um casamento nessa semana e outro daqui a 1 mês e meio, você repete, mulheres? Eu quero ouvir aqui. Ó. Eu duvido que vocês repitam roupa em casamento. Homem repete, porque é mais fácil. Ainda bem, né? Elas gastam, a gente poupa um pouquinho, né, Cláudio? A gente poupa um pouquinho. Mas o que é que acontece? Foi esse tipo de roupa chique que também ele levou para lá. Eliseu diz assim: eu não quero receber esse presente. O verso 16 diz assim: o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Ele não quis o presente. Foi orgulho? Não. Ele sabia o que estava fazendo. Na verdade, talvez, quem poderia ser se orgulhar mais ainda fosse Naamã. Não foi à toa que Eliseu não aceitou. Já pensou? Naamã, daqui a pouco está curado, está bem. Alguém disse: rapaz, coisa linda, você agora está curado. Eu estou curado, mas eu dei presente. Eu estou curado, mas eu contribuí com a minha cura. Eu dei isso, dei aquilo. Como nós vemos hoje se pregando aí, sabe? Você dá e você é curado e aquela coisa. A pessoa começa a se sentir cheia espiritualmente porque deu. E então ela não deu pela graça de Deus, não deu por amor, deu para receber algo. Então deu como barganha, como troca. Eliseu sabia do coração de Naamã e não aceitou. Mas a Bíblia é espetacular, porque a Bíblia diz que esse homem tão arrogante, tão famoso, general tão poderoso, ele se quebrantou e ele se limpou e foi curado lá no rio. Ele venceu o orgulho. Ele venceu a arrogância. A pergunta é: eu e você venceu já o nosso orgulho? Mas aí vamos para a segunda parte do texto. E eu queria que você lesse comigo a partir do verso 19. Que talvez é uma parte que você nunca ouviu ninguém nem falar sobre isso. A partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: disse Eliseu a Naamã: vá em paz, pode ir embora. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele deu mais, né? Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em suas sacolas, com as suas 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi?
Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, ouro, nem cobiçar luivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Pai de amor, eu quero agradecer por essa tua palavra e pedir que ela encontre em nossos corações abrigo. Abençoa as vidas que aqui estão presentes e que nós possamos aprender com esse texto que por trás das máscaras da religiosidade há um rosto. E que nós possamos nessa noite aprender a tirar nossas máscaras da religiosidade que nós criamos em volta de nós mesmos. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, talvez vocês possam entrar na crise aqui, mas eu li o texto, o pastor deu uma introdução sobre Naamã, sobre Eliseu, sobre Geazi, 3 personagens, na verdade 4, 5 personagens, mas os principais, 3 personagens principais. E talvez você possa estar dizendo assim, mas o que é que esse texto tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo, porque Geazi era estudante para ser profeta, estava sendo preparado, um assistente. Eliseu era o profeta. Naamã era o general. Não tem nada a ver comigo. Pelo contrário. Esse texto, por incrível que pareça, tem lições muito profundas e sérias para as nossas vidas. Quer você queira, quer você não queira. Nós estamos diante de um homem, Naamã, orgulhoso, e que conseguiu vencer o orgulho, que não queria ser bem recebido, com pompa, e ainda por cima mandar tomar banho, e ser atendido por uma pessoa que não fosse o principal, o sacerdote. Mas ele aprendeu a vencer isso, e diz a Bíblia que ele foi curado. Por outro lado, tem um homem que está sendo treinado dentro da religião de Israel, está sendo treinado para ser um grande homem de Deus, talvez um grande pregador, um grande profeta, um grande anunciador das boas novas, um grande confrontador dos erros. Geazi, aprendendo aos pés de um grande homem de Deus, Eliseu, que aprendeu de um grande homem de Deus chamado Elias. Veja que sequência linda! Você vem aprender de um homem de Deus, depois de outro homem, e você é o terceiro de uma grande geração. O que acontece é que Geazi se esconde por trás das máscaras da religião. Talvez você diga, mas pastor, tem muito a ver com o que a gente tem visto hoje na televisão, com esses grandes pregadores da televisão que têm roubado as pessoas e usado a religião para pregar um falso evangelho. Tem tudo a ver também com eles. Eu não quero nem citar nomes, mas você já sabe que de vez em quando eu cito aqui alguns. Só é ligar a televisão. Dessa turma da televisão, eu só indico você assistir um programa que é do pastor Hernandes Dias Lopes. O resto é resto. O resto é resto. Infelizmente. O que é que acontece com tudo isso, queridos? Aí você diz, não, esse texto não tem a ver comigo, porque eu não sou religioso. Será? Esse texto não tem a ver comigo, porque eu não tenho essas ganâncias que Geazi teve. Será? Vamos lá a algumas questões. Geazi vivia numa crise entre ministério e se dar bem na vida. Geazi vivia numa crise entre ganância e ministério. Charles Swindoll, um grande pastor, ele disse o seguinte, que uma pessoa gananciosa sacrifica o seu padrão ético quando este for uma barreira para o objeto do seu desejo. Eu sacrifício a ética para conquistar algo, isso é ganância. Eu sacrifício a honra para conquistar algo. E onde é que a gente vê isso, queridos? Eu já fui chamado para orar para pessoas ganharem licitação, empresários. Mas a licitação já estava decidida, ele ia ganhar. Isso é ético? E às vezes nós julgamos políticos, julgamos pessoas famosas e não olhamos coisas mínimas que acontecem no nosso meio.
Coisas que já estão engendradas, direcionadas, combinadas, e as pessoas ainda pedem oração para uma coisa que estava arrumada já. Então, nós sacrificamos a ética para conseguir algo, enquanto o ministério usa as coisas para servir as pessoas. Uma pessoa gananciosa usa as pessoas para conseguir as coisas. E você olhando comigo para a vida de Geazi, eu identifiquei 3 coisas na vida dele que eu queria compartilhar com você. Por trás das máscaras da religião de Geazi, havia ganância. Por trás das máscaras da religião de Geazi, havia ganância. No verso 20, já no final, diz assim: juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se tenho ganho, para ver se ganho alguma coisa. Independente de eu ouvir o profeta dizer que não, independente de ele já ter sido liberado para ir embora, o que importa é que eu quero me dar bem. O ganancioso, ele quer se dar bem. Ele quer sempre ganhar alguma coisa. Não pode passar nada de graça. Em tudo ele vê lucro. Tudo ele vê uma possibilidade. E as pessoas deixaram de ser seres humanos para ser negócio. Olha para o outro como uma possibilidade. Olha para o outro só como um degrau para chegar em algum lugar. As pessoas não são não são olhadas como seres humanos. Na verdade, são usadas para que eu conquiste alguma coisa. Isso é uma pessoa gananciosa. Eu vou usar Naamã para conquistar alguma coisa. E qual é a máscara que eu uso? A máscara da religiosidade. Eu sou um estudante de profeta. Ele vai me obedecer. Eu sou um estudante de profeta. Ele vai ver piedade. E ainda mais, eu induzo a ele a fazer um bom ato, que ele vai achar que fez alguma coisa boa para Deus. E por trás desse ato, na verdade, não existe verdade. Existe aproveitamento. A ganância apodrece nossa lealdade. A ganância muda nossas perspectivas. A ganância muda nossa rota. Você tinha um plano, você tinha um sonho, você tinha um objetivo, você planejou chegar lá, mas de repente caiu o vírus da ganância na minha vida e na sua vida. Você deixa de ser ético, você deixa de ser honesto, você contorce, você muda as verdades para que você chegue lá. A ganância nos apodrece, queridos. Aí tem mais algumas perguntas. Talvez você fique dizendo assim: mas pastor, essa mensagem não é para mim, porque ganancioso é só quem está atrás de dinheiro. Será? Porque quando você lembra de ganância, você só lembra de quê? Dinheiro. Concorda comigo? Você só pensa em dinheiro. Mas eu queria citar apenas 4 tipos de ganâncias. Só 4. Para que você reflita se eu e você está encaixado em alguma dessas ou não. Primeiro e a mais comum de todas é dinheiro. A ganância está relacionada ao dinheiro. Muitas pessoas, mesmo à custa de relacionamentos, à custa da família, à custa da integridade pessoal, é um impulso insaciável por mais dinheiro. Tem pessoas que são assim, gananciosas a esse ponto. Não quero saber de filhos, não quero saber de esposa, não quero saber de qualidade do tempo, que é uma das linguagens do amor que nós usamos. Indica aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Uma das qualidades do amor é um dos 5 tipos de amor é qualidade de tempo. Não, eu quero saber de qualidade de tempo, eu quero saber de dinheiro. Quero saber de ser íntegro, eu quero saber de dinheiro. E tem até ditados que nós dissemos. Tem pessoas que vivem desse jeito, você não tem noção. Mas eu não quero frisar só dinheiro, porque dinheiro eu vou pregar uma série de mensagens sobre ele. Outro tipo de ganância parecida com dinheiro é a ganância por posses, que é muito próximo ao dinheiro, mas na prática difere um pouco. Quando o desejo por algo ultrapassa as condições de poder ter aquele algo. Eu não tenho condições de ter isso, isso e isso, mas eu destruo meus cartões de crédito, eu destruo em dívidas, eu saio devendo a todo mundo porque eu tenho que ter aquilo ali. Quando o meu desejo por posses, por algumas coisas, ultrapassam a minha condição de ter, isso é ganância.
Olha aí, já está se aproximando de nós. Já está ficando mais... Porque é muito bom a gente ouvir uma mensagem e achar que é para os outros. Outro tipo de ganância é a ganância por fama. É um desejo desordenado por atenção. Pessoas que querem atenção, querem aceitação, querem ser reconhecidas, serem citadas, serem vistas, apresentadas, apreciadas, ser reconhecida em público, ser influente, ser procurado, ser ovacionado, estar nos holofotes. Isso é um tipo de ganância. As pessoas que têm esse problema, aos poucos, elas usam os relacionamentos como um degrau. Quando ela chega no holofote, ela esquece de quem colocou lá. Ela sai pisando em todos. Seu desejo por notoriedade ofusca suas amizades. As pessoas gananciosas por fama, elas ofuscam as amizades verdadeiras. Pelo contrário, nem amizades elas têm. Não tem amigos, porque ela tem fama. O Deus dela é a fama. O Deus dela é ser notado. Tive uma situação, e eu vou falar mesmo, não tem problema não, pode estar filmando mesmo, mas uma situação aqui que eu enfrentei uma crise aqui na igreja grande, porque veio um cidadão aqui visitar a igreja, um pastor, e durante a semana eu fui acusado, falaram mal de mim, porque o pastor veio aqui na igreja e ele não foi citado. Aqui no culto da Igreja Batista Zona Sul está presente o pastor fulano de tal. Ah, vai para lá, homem. Vai para lá. O cara quer aparecer, homem, bota a melancia na cabeça. E diz que é soldado. Pastor, eu fui na Zona Sul, a Zona Sul agora não reconhece mais as autoridades. A autoridade é Jesus, homem. Que pastor é autoridade, homem? Jesus, para ser reconhecido, tiveram que dar um beijo nele. Jesus vinha no meio do povo. Por isso que eu fico aqui no meio do povo aqui. Eu já passei vergonha aqui na igreja, porque não estava tendo ensaio aqui uma vez. Eu estava ajudando aqui no trânsito, numa quarta-feira. Aí chegou aquelas madame, bem chique, né? Aquelas poderosas, né? Desceu do carro e assim. Desceu do carro, eu, boa noite, senhora. Seja bem-vinda, vem para o culto. Ela... Pense num breu que eu fiquei e procurando buraco para me esconder, né? E eu fui substituir o irmão ali que tinha vindo no banheiro. Aí ela entrou, depois 3 mulheres atrás dela e o motorista. Era chique mesmo. Entrou. Quando chegou aqui, eu só escutei o grito, que tinha uma irmã bem escandalosa aqui na igreja, e disse, vem cá que eu quero te apresentar o pastor. Aí voltou para onde? Para me procurar. Eu estava no trânsito. Quando essa mulher voltou, o semblante dela já mudou, né? E eu estava desse jeito, simples, do mesmo jeito, não estava de terno e gravata para querer aparecer. Quando ela voltou, que a irmã disse, isso aqui é o meu pastor Marcelo, é uma bênção, eu amo ele, e não sei o que, e tal, aquela coisa. Aí eu fui, apertei a mão da irmã, seja bem-vinda, irmã, de novo, né? Segunda vez já, né? Já tinha dito uma vez, de segunda, né? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Aí ela... Sinceramente, ela ficou assim. As outras pediram desculpa e ela engoliu o orgulho dela e ficou entalada, não saiu. Precisava de água. Resultado, precisava de um banho no Rio Jordão. Resultado, irmãos. Eu entrei, ela entrou no carro e foi embora. A vergonha foi tanta que ela não ficou para assistir o culto. As pessoas querem ser ovacionadas. Esse pastor que veio aqui quer ser ovacionado. Pessoas gananciosas por fama, por influência. O que importa é eu estar no pedestal. O que importa é o holofote estar sobre mim. Não importa se tem alguém morrendo, se minha família está destruída. Não importa se eu não tenho amigos. O que importa é eu aparecer. Se eu aparecer, está bom demais. Isso é um tipo de ganância. E mais ou menos, Geazi está dizendo assim, poxa, Eliseu é um babaca. Porque ele teve a oportunidade agora de se dar bem na vida financeiramente. Depois chega em casa, faça os cálculos dos presentes que ele ia receber. Faça a conversão de 350 quilos de pratas,
de 500 quilos de ouro, de várias roupas. Faça as contas para ver quanto é que dá, que eu não fiz não. E talvez Geazi fique nessa crise. Poxa, mas o cara tem a oportunidade de ficar famoso, de ficar bem, ele não quer. Eu queria isso. E eu fui atrás disso. Talvez você também não entenda, mas tem outro tipo de ganância que eu queria falar, que é a ganância por prazer. E talvez essa seja que tenha mais a ver com o mundo que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade hedonista. E hedonismo significa busca pelo prazer, é uma sociedade que está em busca do prazer a qualquer custo. O que importa é que eu seja feliz e que eu me dê bem e que eu sinta prazer. O que importa é eu ter uma vida de playboy. O que importa é eu satisfazer os meus desejos sexuais, o meu desejo sexuais, as minhas taras. O que importa é eu ficar cheio de entretenimento, é a ganância por se distrair, por se dar bem. E é interessante que essa ganância por se distrair nos leva ainda mais a buscar isso. E nós não percebemos que dentro da nossa alma tem um buraco, um vazio terrível. E esse desejo hedonista em busca de prazer, na verdade, chega um tempo que ele nos atormenta e nos aprisiona. A sociedade hedonista é uma sociedade aprisionada pela busca desenfreada pelo prazer. Esse é um tipo de ganância que a sociedade de hoje vive. Sentei para aconselhar um jovem não, mais velho do que eu, um jovem senhor, que tinha deixado a esposa, casamento de 25 anos, para casar com uma menina de 22. E ele estava querendo justificar a ação dele e colocar a ação dele, a traição dele com a esposa, e justificar como algo correto. Porque, pastor, o que importa é a minha alegria. Se eu estou feliz, está tudo bem. Eu disse, e os outros? E a família arrebentada? E a família destruída? História é essa, rapaz? O nome disso é prostituição. O nome disso é promiscuidade. O nome disso é pecado. Não venha querer enfeitar a árvore que está podre, não. Não venha justificar, não. Mas a sociedade de hoje tem ensinado isso aqui. Na verdade, é uma busca, é um desejo, uma ganância. 4 tipos de ganância que eu falei. Então, para recapitular, por trás das máscaras da religião de Geazi havia primeiro o quê? Vamos lá, todo mundo? Segundo, por trás das máscaras de Geazi havia mentira. E talvez, não está aí, mas você já pode ver no verso 20. Na verdade, tem 3 mentiras de Geazi aqui, não só uma. No verso 20 tem a primeira, que no final foi que eu percebi. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Quando nós estamos sozinhos, pensando, confabulando, é muito fácil nós inventarmos mentiras, criarmos histórias na nossa própria mente para se dar bem. Nós temos uma mente extremamente criativa para criar histórias e para justificar nossos erros. Então ele pensou, meu Senhor foi bom demais para Naamã. Primeira pessoa que Geazi mentiu foi para quem? Mentiu para ele mesmo. Mentiu para ele mesmo. Ele arquitetou um plano diabólico errado, onde ele era o principal ator da história, usava as pessoas para se dar bem de uma coisa que Deus já havia colocado e fechado, que não deveria receber aquele dinheiro, não deveria receber aquele prêmio. E ele arquitetou, eu tenho que ganhar isso em alguma coisa. Então, o importante é que eu preciso. E o meu mestre, o meu Senhor, ele errou. Ele falhou. Quantas vezes, queridos, nós, para justificarmos um erro, nós começamos a pensar, não, mas era para ter sido desse jeito e não foi, então se eu fizer isso dá para conseguir, e fulano errou aqui, mas se eu conseguir resolver desse jeito, eu vou chegar lá onde eu queria, e mesmo, não, uma mentira aqui, um roubinho aqui, uma enganação aqui, outra, e o negócio é a gente chegar lá. Chegou, está tudo resolvido.
É assim que nós costuramos, às vezes, quando estamos sozinhos, pensando que nós conseguimos construir histórias, justificar nossos atos. Só que ele pensou e ele agiu. Diz a Bíblia que ele correu. Ele correu onde estava Naamã. Ele correu uma distância onde Naamã estava. E quando chega lá, versículo 22, olhe comigo. Geazi respondeu, sim, porque ele viu correndo e disse, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Sim, tudo bem. Agora veja aí a mentira. Vamos lá, a construção da mentira que ele havia pensado. Mas o Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. É interessante que Naamã, além de dar as roupas, disse assim, não, vou dobrar a oferta. No lugar de 35, eu vou dar 70 quilos. E diz a Bíblia que Naamã insistiu. O cara é tão mentiroso que ele até mentiu dizendo que não queria mais. Se Naamã insistiu, é porque ele ficou lá fazendo cena, né? Não, 70 quilos, que é isso, rapaz? Não, 70 não, só 35 mesmo. O meu senhor só pediu 35, não precisa mais do que isso. E ele fez uma cena lá, gospel, e não queria, mas ele queria, era tudo. Mentira 1, ele mentiu para si mesmo. Mentira 2, ele mentiu para Naamã. E é interessante que Naamã pega 2 servos dele e diz, olha, vai ajudar Eliseu, vai ajudar Geazi, porque é pesado. Leva ele em casa, deixa ele lá, é pesado. E Geazi começa a voltar para casa com os servos. Quando Geazi chega perto da casa do profeta, ele vê a casa dele, vê a casa do profeta e diz, e agora? E o profeta vai ver, e eu vou ser descoberto, eu tenho que fazer alguma coisa. Pega os servos e diz, olha, pode ir embora, que eu vou esconder aqui. Ele ocultou o objeto que ele havia usado de mentira e de ganância para conquistar. E ele escondeu na casa dele e vai como se nada tivesse acontecido para a casa dos profetas. Quando chega na casa dos profetas, versículo 25, diz a Bíblia que ele entra e Eliseu diz, onde você estava, Geazi? E tem a versão revista atualizada que eu acho lindo. De onde vem Geazi? É assim? Tem alguma versão assim? De onde vem Geazi? É bem poético, né? De onde vem Geazi? E Geazi diz o quê? Teu servo não foi a parte alguma. Quando nós temos a oportunidade de rasgar o nosso coração, de cair em prantos, de reconhecer o erro, acontece a mentira 3. Ele agora mentiu para Eliseu. Terceira mentira. Queridos irmãos, foi uma oportunidade da graça que foi dada a Geazi. É interessante como eu consigo ver aqui o evangelho nessa mensagem. O evangelho que é pregado, as boas novas, para Deus já sabe que nós somos pecadores. O evangelho é apresentado para que nós nos arrependamos e reconheçamos quem nós somos. E só a graça de Deus para me salvar. E Geazi não percebeu essa oportunidade da graça. De onde vem Geazi? E aí eu quero já perturbar seu juízo. Se você esquecer de tudo que eu pregar aqui, você sonha a noite todinha. De onde vens? De onde vens? É assim, gente. Eu queria que Deus falasse com a gente hoje. De onde vens, Marcelo? O que é que tu está fazendo, seu caba? De onde vens, Diego? De onde vens, Michel? Assim, de onde vens? Cuidado, você sonhar hoje, não diga que fui eu, minha voz não, viu? Foi Deus que falou com você. Porque quando Deus diz de onde vens e usa um profeta, Deus está dizendo, meu filho, eu quero que você se arrependa. Não minta. Abra o seu coração, Geazi. Entregue-se a Deus. Reconheça o que você fez. Ninguém consegue ser o que não é a vida toda. Tem gente no meio evangélico que está mentindo, se escondendo por trás de religião, usando máscaras.
A igreja brasileira, a evangélica brasileira, está cheia de pessoas com máscaras. Não entenderam a graça, não entenderam o perdão de Deus, não entenderam mudança de vida, não entenderam que a palavra de Deus transforma vidas, não entenderam mudança de paradigma, mudança de caminho, não entenderam o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, quando nós recebemos o Senhor, tem que mudar de caminho, mudar a mente, mudar de vida, mudar estilo de vida. E põe máscaras, e se esconde atrás de uma Bíblia, e se esconde atrás de um cargo, e se esconde atrás de títulos denominacionais, e se esconde atrás de títulos dentro de igreja. Mas a vida é uma desgraça, a vida é uma mentira, a vida é uma farsa, e vive mentindo a vida toda. Tem pessoas que mentem demais, gente. E a mentira é uma desgraça tão grande que você fala uma mentira, aí tem que falar outra mentira para corrigir essa, depois tem que falar outra para corrigir as duas, depois tem que falar 5 mentiras para corrigir as 4. Resultado, o que eu percebo, a mentira é algo tão terrível que você começa a enrolar, 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 e você se torna a mentira. A mentira começa a penetrar seus poros, a mentira começa a circular seu sangue, e você se torna a mentira em pessoa. Você conhece alguém mentiroso demais? Não vem dizer que você não conhece, que você conhece. Você conhece o cara que já matou a mãe 3 vezes para receber folga do trabalho. Você conhece ou não? Você conhece o cara que já namorou com todas as meninas da escola. E o cabo não namora com ninguém. Você sabe que ele é feioso. Mas cada dia ele conta uma história diferente. Eu saí com fulano de tal ontem, saí com Gisele Beach, saí com não sei quem mais. E o cara é top, mas é mentiroso. A pessoa encarnou a mentira, ela se torna a mentira em pessoa. Mas chega um dia, meu irmão, que as máscaras caem. Ninguém consegue ser o que não é a vida toda. Ninguém consegue ser o que não é a vida toda. Um dia a máscara cai, um dia a mentira é descoberta. E Geazi ouviu da boca do seu líder, do seu profeta, do seu mestre: você acha que eu não estava com você quando em espírito, quando o homem desceu da carruagem? Meu amigo, você mentiu, você não era para ter feito isso. Eu tinha dito, interessante, que para mentir, ele usou a mesma expressão que ele viu o profeta falar. O profeta disse no verso 16: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que eu não aceito isso. Geazi disse no verso 20: juro pelo nome do Senhor que correrei atrás desse ganho, eu quero me dar bem nisso. A mesma expressão que o profeta, o líder, tinha usado, ele usou para fazer o erro. Se mascara através da religião, mentira. Por último, por trás das máscaras da religião, primeiro, vamos lá, recapitulando. Primeira máscara da religião. Segunda. Terceira. Essa é a mais linda de todas. Para não dizer o contrário, como diz o pernambucano. Porque a inveja é uma desgraça tão grande. Porque o orgulho, você olha a pessoa de cima para baixo, né? Gente, meu horário está quase acabando, mas eu vou terminar a mensagem. Viu? O orgulho é você olhar de cima para baixo. A inveja é meio que é um avanço do complexo de inferioridade. A inveja olha para o outro de baixo para cima. É quando você quer o que o outro tem. Melhor, quando você quer ser o outro. Na verdade, a inveja é quando você não quer nem que o outro exista. Ou se ele existir no mapa, que eu tenha o que ele tem e que ele não tenha nada. Deu para entender? Complicado, né? E você já viu alguém levantar a mão e dizer assim: eu sou invejoso. Eu duvido que você tenha visto isso. A inveja é tão vergonhoso que nós não temos coragem de abrir a boca e dizer isso. Às vezes nós dizemos assim: eu tenho inveja branca. Eu tenho uma inveja santa. Não é? Inveja branca, inveja santa. Viu, Paulo? Inveja branca, inveja santa, inveja gospel. Mas ninguém diz: eu tenho inveja preta, inveja roxa, inveja vermelha. Você já viu alguém dizer isso? Inveja do cramunhão. Ninguém nunca disse isso não, né? Mas inveja saudável. Eu tenho uma inveja saudável.
Já ouviu essa? Ela é boa. Inveja é uma desgraça, meu filho. E eu já disse isso também. É isso aí não. De vez em quando eu digo. Não sei. Mas é inveja. É tudo inveja. Aí você olha para Geazi e você vê Geazi geralmente quem tem inveja se compara. Mas se compara, infelizmente, se destruindo, autodestruindo. Geazi, ele não se satisfazia em ser um aprendiz, ele não se satisfazia em ser um assistente, ele não se satisfazia em ser o segundo, ele queria ser o primeiro, ele queria as bênçãos do primeiro, ele queria as honras do primeiro, ele queria as recompensas do primeiro. Ele queria ter tudo que o primeiro tinha, ele queria ser o Eliseu. Eliseu não fez, é um babaca, então eu vou e faço. Eliseu não sabe fazer, eu sei fazer. Porque o bom é ir receber essa bênção. O bom é ir receber esse dinheiro. Eliseu não fez porque ele não sabe. Na verdade, o coração dele estava cheio de inveja. Russell Shedd disse uma coisa interessante. Melhor ser escravo de Deus sem direito a nada do que ser empregado bem pago de Satanás. Uma pessoa que tem inveja é uma pessoa que abre mão de princípios para ser um funcionário bem pago de Satanás. Que abre mão da honra, que abre mão da dignidade, que abre mão do zelo pela vida para se dar bem nas mãos de Satanás. Que abre mão da ética. Talvez você diga, mas pastor, inveja, explica melhor aí. Geralmente as invejas têm entre os pares. Por exemplo, eu posso ter inveja de Neymar? Eu só fui para uma pelada e fiquei machucado. Porque eu fui bem caçado na pelada, né? Vocês sabem, né? Dizem que a bola me marca, não sei porquê. Eu não posso ter inveja de Neymar porque eu não sou jogador. Eu confessei aqui na igreja que o meu sonho era ser professor de universidade, sabe? Eu posso ter inveja de um professor de universidade. E aqui na igreja, Deus é bom, mandou um bocado para a igreja, porque eu tenho inveja dos membros que eu pastorei. Já pensou? Aqui é Eduardo, um aqui, tem mais algum aqui? Não, né? No outro culto tinha um bocado. Aí eu disse, não, é bom que eu aprendo com eles, né? Mas eu posso ter inveja de um escritor. Vocês sabem que eu gosto de ler um pouquinho, né? E meu sonho é escrever um livro. Eu posso ter inveja de um escritor. Mas pastor é mais fácil ter inveja de pastor. Você já ouviu aquele tipo de conversa assim? Poxa, aquela igreja de fulano de tal está crescendo. Um pastor conversando com o outro. Aquela igreja está crescendo. Aí o outro diz assim, mas... Olha, ele roda até o dedo assim. Mas... Será que a palavra está sendo pregada biblicamente correta? Será que... Lá eles pregam os conceitos batistas, assembleianos, presbiterianos... Será que eles estão pregando todos os nossos preceitos doutrinários? Mas esse mais é uma desgraça. E é o que mais sai da boca do invejoso. Um médico está fazendo sucesso, é famoso, grande cirurgião, uma clínica bombando na cidade, aí dois médicos conversando, viu? O médico fulano e tal, rapaz, Deus está abençoando ele, o cara que não tem inveja, né? O cara está abençoando, coisa boa, rapaz, temos que se espelhar nele, porque o cara é uma bênção, está crescendo, está avançando na profissão. Aí o outro disse, mas, para tudo, e ele chama a atenção de todo mundo, quando nós estudávamos na universidade, eu dava cola para ele. Ele é o melhor cirurgião, mas ele é incompetente. Porque eu dava cola para ele. Está entendendo? Ele aprendia comigo. E ele nem fala comigo hoje. Está entendendo assim? O invejoso, ele é assim. Ele sempre tem um mais. Mas Eliseu não aproveitou a oportunidade para se dar bem. Eu tenho que me dar bem. Quantas vezes nós agimos como Geazi, queridos? Cheios de máscaras, a mazela na vida, olhando para essa foto aqui, vocês lembram dessa foto, não é isso? Semana retrasada, não sei bem a data, Miss Amazônia, estava lá, abraçadas as duas, mil amores, até chegar ao resultado. O resultado chegou,
A Miss Amazônia eleita foi coroada e a segundo lugar, que há menos de 1 minuto estava abraçada, rindo uma para a outra, arranca da primeira a coroa. O que é isso, gente? Injustiça? Porque ela foi para as redes sociais, para a televisão dizer que foi injustiça. É mentira, isso é inveja. Inveja. Só que é a inveja nua e crua, que muitas vezes nós escondemos dentro de nós e não a expressamos, e não colocamos diante de Deus, de Senhor, me cura da ganância, me cura da inveja e me cura da mentira. Eu sou pecador miserável na ganância, pecador miserável na mentira e pecador miserável na inveja. Para de estar justificando, Geazi. É pecado, meu amigo. É pecado, minha amiga. É muito bom a gente ficar enfeitando. Então, para fechar aqui, para encerrar, eu quero concluir com 4 lições, para que você entenda o quanto eu e você, em alguma forma, em algum momento, em alguma área da nossa vida, somos iguais a Geazi. E eu, em nome de Jesus, não se sinta aqui ofendido. Todos nós somos um pouquinho de Geazi em alguma área, em algum momento da vida. O que eu quero desafiar você nessa noite é: trate isso como pecado. Não trate como, não, tem gente que gosta de pecado de estimação. Não, bichinho, é só assim de vez em quando. Meu amigo, isso pode destruir sua vida. Como envergonhou essa menina e ela acha que está abalando. E a sociedade fica dando... Ela ficou mais famosa do que a Miss. É um negócio estranho, né? Ela acha que é a bala que matou Getúlio Vargas, né? Mas, misericórdia. Não chama ninguém sério para confrontar essa menina. Reflita a hora e decida. Faça o caminho de volta. Cuide da sua mente. Não é verso 22, é verso 20. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Tudo começou quando Geazi pensou. O que é que está passando na tua mente? O que é que você tem planejado fazer de errado? O que é que você tem planejado para fazer coisas para se dar bem, em detrimento das outras pessoas, em detrimento da sua família, em detrimento da sua casa, em detrimento da sua ética, em detrimento da sua honra? Cuide da sua mente, porque meu irmão e minha irmã, depois que a gente planeja na mente, para cortar é mais difícil. Vou contar uma história engraçada daqui. Minha esposa deixou eu contar no primeiro culto, eu vou contar no segundo, né? Não vou desprivilegiá-los. Ontem eu estava em casa com a minha esposa, aí, com a Geisa. Aí ela pegou meu celular e começou a olhar o Zap Zap, né? Aí eu disse: mulher, para de olhar meu Zap Zap. Aí ela disse: tu não olha o meu? Teve já briga de casal assim, por isso? Não, a gente não estava brigando não, foi só brincadeira. Porque ela tem minhas senhas de e-mail, Facebook, tudo, e eu tenho as dela, a gente não tem esse problema não. Tem casal que tem, infelizmente, né? Aí ela estava olhando e eu perturbando com ela. Para de olhar, tá vendo o que? Aí ela disse: por quê? Mulher, né? Tá marcando alguma coisa? É assim ou não é? As mulheres já se transformam em 3, né? Eu fiquei... Procurei, eu disse: eu vou apanhar agora. Pastor amanhã vai pregar moído. Aí ela: por que tem alguma coisa estranha aqui? Eu disse: tem. Aí eu perturbando, mas brincando, eu me afastei todinho, eu disse: tem. Eu marquei um encontro, eu vou sair para resolver um negócio, o carro vai quebrar. Aí eu vou chamar a empresa para vir buscar o carro e vai atrasar, e eu vou ficar umas 4 horas fora de casa. Depois eu vou voltar e vou dizer que o carro quebrou e tu vai acreditar, e está tudo resolvido. Ela: tá vendo? O diabo dando coisa na sua cabeça e não sei o quê, e toma coisa de mulher, né? E você já criou história, e não sei o quê. Eu disse: misericórdia, né? Então assim, de uma brincadeira, mas trazendo para a realidade, nós temos essa criatividade de criar histórias, criar mentiras para nos darmos bem. Nós temos essa facilidade. E o apóstolo Paulo diz, aí eu quero puxar para Paulo lá em Filipenses, Paulo diz assim: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Cuide da tua mente. Uma das maneiras de você cuidar da sua mente, meu irmão e minha irmã, é prestando contas. Tenha pessoas para você confessar. Olha, de maneira preventiva. Eu estou pensando em fazer isso. E aí? Meu amigo,
Se você tiver alguém para lhe confrontar, você não faz. Nós precisamos de pessoas para prestar contas, para que a nossa vida seja literalmente vigiada, para que as pessoas possam olhar para nós e saber quem nós somos, para nos ajudar a não ser o que o diabo quer que nós sejamos. Nós precisamos de um discipulado sério, de uma vida séria, de uma vida, um livro aberto. Lá em Efésios diz assim: andem na luz. Quem anda na luz não tem segredos. Quem anda na luz, os refletores estão em cima, não só porque Deus está vendo, mas porque tem uma vida ética. Pode errar? Pode cair? Pode falhar? Pode, mas as pessoas que estão próximas sabem e ajudam a pessoa. Outra coisa é você colocar uma máscara a vida toda e ser revelado dessa forma, humilhado dessa forma. Cuide da sua mente, não use a mentira como defesa. Não use a mentira como defesa, não construa histórias para justificar sua mentira. Agarre as oportunidades de arrependimento. Você que está aqui nessa noite, olhe para o verso 25. Onde você está, Geazi, a oportunidade da graça de Deus, irmãos. De onde vem, Geazi? Volto a dizer, eu queria que você passasse a noite pensando nisso. Você que está planejando fazer uma besteira, eu queria que Deus ficasse perturbando seu juízo hoje a noite todinha. De onde vens, fulano? De onde vens? Você está pensando em ir para onde? Ou foi para onde? Para que você entenda que isso aqui é uma oportunidade da graça de Deus, para que você se arrependa e não arrebente a sua cara e nem a cara de ninguém. E por último, não viva como um leproso. Viva como uma pessoa curada e perdoada por Deus. Diz lá no final que por isso a lepra de Naamã atingirá você, Geazi, e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai ouvir a voz de Deus dizendo de onde vens? E vai reconhecer seus erros, seus pecados? Vai ouvir a voz misericordiosa de Deus querendo curar a sua vida, salvar a sua vida? Ou vai sair daqui escondendo e como um leproso? Com as máscaras da religião, se escondendo por trás de posições. Qual é a sua decisão? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero agradecer porque o Senhor é aquele que nos orienta e que nos dá a chance de mudar e fazer o caminho de volta. A Tua palavra, Pai, é tão poderosa e nós podemos lembrar do filho pródigo que lembrou um dia, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus e pequei contra meu pai, eu quero voltar para casa, eu quero me arrepender. E o pai todo dia ficava na porta esperando o filho e a palavra para esse filho é: filho, pode voltar, a casa é tua, a tua mesa está posta, os teus talheres estão postos, teu prato, tua comida está posta, você que não está sentado, a cadeira está vazia. Quantos de nós vivemos longe de Deus achando que estamos em Deus? Quantos de nós vivemos nas trevas achando que estamos na luz, mas na verdade as máscaras nos enganam, as máscaras nos escravizam, as máscaras nos ensinam que não tem luz, que nos acostumamos a viver na escuridão e nas trevas e é o melhor lugar para viver. As máscaras nos ensinam a viver na mentira, na ganância, na inveja. E não nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus dizendo: de onde vens? O que é que você estava fazendo? As máscaras não nos deixam dizer: eu pequei contra o Senhor. Porque é melhor eu viver como assistente, como auxiliar do grande profeta Eliseu, do que eu reconhecer o meu pecado e ser restaurado pelo Senhor. Pai, nos ajuda a sermos mais sinceros. Nos ajuda a 2015 termos integridade na nossa vida. Nos ajuda a 2015 termos
coragem de confrontar o nosso pecado e de dar nomes aos nossos pecados e não ficar justificando os nossos pecados. De dizer assim, Deus, me ajuda nessa área. Preciso ser curado disso. E eu preciso entender que eu sou amado, independente disso aqui. Que eu estou num processo de santificação, mas eu preciso lutar contra isso. Porque eu sei que minha alma, eu sei que a minha natureza já é pecaminosa. Então eu preciso me quebrantar diante do Senhor e ser reconhecido, ser achado como uma pessoa que está debaixo da cruz de Cristo. Nos ajuda e nos incomoda. Que o amor de Deus o Pai, que a graça soberana do Senhor e que a comunhão do Teu Santo Espírito esteja sobre nós nessa noite. Nos dá uma semana cheia da Tua paz, cheia do Teu cuidado, da Tua direção. Pai, que tenhamos uma semana cheia da Tua graça e que sejamos abençoados e abençoemos outros, onde quer que estejamos. No nome precioso, no nome maravilhoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço e oro. Amém. Queridos, você que está aqui nos visitando, que não teve um encontro com Jesus ainda, que entendeu que religião não salva e que religiosidade muito menos. O que a gente viu é uma pessoa religiosa que vivia assim. Eu quero dizer para você que a graça de Deus pode mudar a sua vida. Se você foi tocado pela palavra, se você recebeu a palavra e quer conversar comigo, quer orar comigo, dizer, pastor, eu queria receber o Senhor como Salvador da minha vida, eu queria declarar, não receber, porque quando a gente recebe, eu não quero receber, eu recebo mesmo, porque é irresistível esse chamado. Eu quero publicar que o Senhor me salvou, você me procura, a gente vai orar com você. E não tenha medo de mudar de vida. Deus te ama tanto que recebe você do jeito que você está, cheio de carrapicho. Mas Ele te ama muito mais, que Ele não quer que você permaneça do jeito que você está, Ele quer que você mude. Amém?